Posta aí, agora recebendo um cara que a gente é fã. O cara tem 26 anos de carreira, um dos melhores DJs aqui da cidade de Fortaleza. Já tocou no Brasil todo, já é um cara internacional. Ó, eu vou fazer uma primeira pergunta antes, viu, Joe? Mas eu queria falar, você não pode ficar, constrangido ou ficar com raiva de mim. Mas, tipo, o cara já era DJ e eu ia na matinê, cara. Eu tenho barba branca. Eu não tô brincando. Marciano Joe, o cara tem 26 anos de carreira, mas eu ia na matinê, entendeu? No Mucuripe, o cara tocou no Mucuripe, tocou na Alfândega. Eu lembro ainda das dancinhas da Alfândega lá. Exatamente. Cara, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. Nossa, Posta aí. Posta aí, que eu gostei de estar aqui. Ai, graças a Deus, coisa boa. Maravilha. E o Joe é um cara, realmente, que pegou a geração da gente. Eu não era tão nova, não, tá? Eu acho que você tá mentindo. Tu tá super mentindo. Cara, peraí. Matinê. Peraí. Tinha o Daniel de Paula, né? Que também é meu amigo, sim. Né? Beijo, Daniel. Tinha o Daniel de Paula, ali na Mustique, ali no Mucuripe. No Mucuripe, lá na Beira-Mar. Sim. Não é isso? Sim. Na segunda versão. Na primeira e na segunda. Ele tava na primeira e na segunda versão. Aí versão. servia pipoca dia de domingo, que era a minha conversa da segunda-feira de manhã, era o Mucuripe do domingo, que começava tipo 6 da tarde até 10 da noite. Exatamente. Eu tô mentindo? Ai, eu já era adulta. Sou jovem. Gente, eu fiquei com barba branca com 18 anos. Tu tem quanto? Somos jovens. Somos jovens. Não, vamos dizer, eu tenho 40 anos. Se ele tem 26 anos de carreira, ele também tinha a minha idade. Não, o Joe tem mais. Ele só tem essa cara de novo. Tem quanto, Joe? Bom, eu tenho 21. Eu comecei com 21 anos de 21 anos de idade e tenho 26 de carreira. Agora a conta matemática é 46. Vocês já sabem. E ele tem a mesma cara eternamente. Exatamente. Graças a Deus, né? É um absurdo. Viva a genética, minha genética. Deus, onde é que o senhor estava comigo? Que deixou o Joe aí com essa cara. Ô Joe, e como é o segredo? Você pega uma criança dessa aqui e hoje você tem um público criança, infantil juvenil. Como é que faz pra manter isso? Bom, na verdade eu tenho várias gerações hoje, né? Eu nunca cheguei tão perto da Xuxa quanto agora. Várias gerações, assim, mas é engraçado porque eu tenho um público infantil, né, que me pede para os pais me contratarem para fazer as festas. Eu faço muita festa de doutor do ABC, então já começa aí por causa dos pais. Contratam um DJ para divertir os pais quando de repente eu estou divertindo as crianças, brincando, dançando e tal. Então aquilo vira um vínculo ali na mesma hora e vem outras festas futuras. Então eu tenho um público infantil que eu vou muito nas escolas também, né, um trabalho que eu vou em algumas escolas pontualmente que me chamam para fazer algumas determinadas apresentações em algumas semanas culturais, ou recreio, então, enfim. Daí eu vou e aí eu acabo encontrando esse novo público, né? E paralelamente a isso eu tenho as pessoas que me acompanham desde a época de início de carreira, né? Que eu tenho tanto... Engraçado que eu tenho o público do rádio, que me acompanhava no rádio, e tem um público que me acompanhava na noite, né? Nas casas noturnas, como vocês, por exemplo. E tem um público que não veio dessa história de casa noturna, que é um público que, diferentemente da tua geração, que tem essa história para contar de ir para uma boate com uma galera de 14, 15 anos na época, que a gente tinha esse movimento lá no começo dos anos 2000... Os adolescentes de hoje não têm essa história para contar, então eles não têm para onde ir, mas a gente se encontra nas festas dos amigos, nas festas de 15 anos, nas festas sociais. Isso já é uma coisa de muito tempo, então eu já tenho uma geração que não sabe nem o que é Mucuripe, não sabe o que é Alfândega, não sabe o que é nada disso. E já me acompanha de um outro aspecto aí, outro tempo, outra linha do tempo, completamente diferente. Mas eu acho que eu posso te ajudar, né, nessa criação aí desse novo tempo. Por quê? Eu acho que você hoje continua fazendo a mesma coisa que você fazia naquela época, no sentido do DJ ser um cara que ajuda na performance não só no musical, mas ele faz parte da festa. Porque eu lembro que você na Alfândega, né, você dançava, eu lembro. Toda a Alfândega olhava lá e esperava o momento do Joe dançar. Isso. E hoje ainda nas suas redes sociais, você dança, você faz no TikTok, você faz com seus filhos, ou seja, você ainda é um cara dançante. Então você não é o cara que coloca a música pra festa. E talvez essa figura jovial, dançando, participando, entendendo a atual modernidade, te ajuda a criar essa conexão com o público infantil. Isso. Né? Engraçado que eu estava vendo o podcast de vocês, eu estava vendo a entrevista do Filipão, que inclusive é um cara que eu admiro bastante o trabalho dele, e ele falou uma coisa que na hora que ele falou eu me identifiquei, mas da forma contrária, porque aqui para vocês ele estava falando que ele precisava ser um showman. E aí que ele viu um Alceu Valença e tal, não foi isso que ele contou? E aí ele disse, eu preciso fazer uma coisa assim. Então assim, ele sentiu a necessidade de fazer uma coisa diferente. No meu caso,
não foi a necessidade, foi algo orgânico, porque eu sempre gostei de dançar. Então, muita gente que me vê dançando hoje no palco não imagina que ali eu estou apenas fazendo o que eu sempre gostei de fazer. Quando eu ia para festa antigamente, antes de eu ser profissional, eu ia para dançar mesmo. Então, se tinha gente fazendo passinho, eu estava no meio. Se tinha gente fazendo coreografia, eu estava junto. Eu não era aquela pessoa que puxava a dança, que puxava a coreografia, não. Mas eu sempre gostei de dançar. Então, quando eu comecei a trabalhar na Alfândega, que foi exatamente onde as pessoas me viram fazendo algo performático, mas eu já tinha feito isso antes na boate chamada Broadway, onde eu trabalhei, não de dançar, de fazer coreografia, mas colocar coisas, acessórios, tipo um capacete com lanterna, e aí eu ia lá e iluminava aquilo tudo, saía da minha cabine, ia pra frente, assim, pra fazer uma coisa diferente, mas assim, eu sabia que de repente vinha uma outra coisa depois da Broadway. E quando veio a questão da Alfândega, que não era uma boate, que eu não fui contratado na Alfândega, muita gente pensa que eu fui contratado para fazer aquilo, mas não. Eu fui contratado para ser 20% da casa, porque a casa ia ter 80% voltado para as bandas locais, para as bandas que vinham de outros estados, Recife, as bandas de pop rock, isso mesmo, de Recife, de Maceió e tal. Então, a ideia era essa. Mas o que aconteceu? A gente pegou uma época em que Fortaleza estava praticamente sem casa noturna nenhuma e o público todo abraçou ali a Alfândega, que não era uma casa luxuosa, porque ela era uma casa que não tinha ar-condicionado, ela tinha ventilador, ela tinha um galpãozão grande, era um grande bar. Então não tinha iluminação, não tinha nada que remetesse a uma boate, né? Mas, musicalmente falando, a gente estava num movimento muito bom musical. A gente estava com uma mesclagem de pop rock muito grande, de música eletrônica, de coisa comercial. Então, a gente tinha muito de tudo, né? Muito axé. Então, quando eu comecei a fazer alguma coisa na Alfândega que era a tendência pop rock, eu comecei a ver, eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui, porque era muito tempo para esperar a banda. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu fui fazer pequenos testes. Do mesmo jeito que eu tocava um Pato Fu, depois, aquela música, né, que foi muito sucesso, eu tocava uma música... Papo de Jacaré. Papo de Jacaré. Eu tocando assim, puro êxtase do Barão Vermelho. E aí uma vez eu toquei a Macarena. Quando eu toquei a Macarena, eu fiz o passo. Quando eu fiz o passo da Macarena, organicamente, porque eu sempre... Onde eu tocava a Macarena, eu fazia... Automaticamente você toca a Macarena, você já faz o passo. Independente de como você dança, mas você já bota a mãozinha aqui e vai. E aí quando eu fiz o passo, foi o que me assustou. Porque eu tava numa cabine lá em cima... que era uma janelinha normal, assim. Depois foi que ela aumentou, mas ela era uma janelinha pequena, simples. E aí, quando eu olhei para baixo, assim, eu digo, meu Deus, as pessoas estão me vendo. Então aquilo me assustou no primeiro momento, porque eu não estava ali para ser visto, eu estava ali para tocar música. Mas a partir do momento que eu fiz organicamente, que eu vi aquilo, eu digo, bom, então isso aqui, funciona. As pessoas estão me vendo, então... E eu muito tímido, né? Aquilo me assustou. Então aquilo não me arrebatou, aquilo me assustou. E aí foi uma outra música que eu fui tocando, pam, 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 como você falou, up and down, porque era up and down. Eu fazia pra cima e pra baixo, porque a música dizia isso e o resto era batida. E aí as pessoas pareciam uma zumba, uma aeróbica. E o pelotão da Xuxa? O pelotão da Xuxa que eu botava. Qual era, gente? Fala aí. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2. Que aí já foi incrementado, já mandei fazer uma blusa, uma camisa de exército. Cara, eu quero parar essa gravação. Aí eu tirava. Eu fazia um striptease no final, meu amigo. Quando eu percebi realmente que aquilo estava funcionando, então eu, de boa, assim, não tive nada. Bem, então eu tenho que fazer mais alguma coisa. Então as pessoas ficavam esperando qualquer música que eu tocava, Manuel. O pessoal esperava uma dança. Naturalmente as coisas foram acontecendo. Então um dia eu encontrei lá um chapéu tipo desses de vaquejada, perdido lá no camarim da Alfândega. Eu digo, eu vou usar esse chapéu aqui pra alguma coisa. Eu toquei uma música tipo meu cowboy, botei. Pum, eu botei o chapéu. Quando eu botei o chapéu, a galera. Então eu percebi que aquilo ali estava me ajudando, né? E também estava ajudando a casa, porque a gente estava criando um ambiente ali de interação muito grande. Então isso passou as pessoas me notarem como DJ, como profissional. E aquilo ali, as pessoas já estavam sabendo meu nome saía no rádio, as pessoas iam para o Alfândega, o DJ Marciano Joe. Então, e o Joe veio na Alfândega? Não, o Joe foi um apelido de colégio. Ah, já foi de colégio. Na verdade, foi porque quando eu fazia o terceiro ano, passava no colégio, eu era líder de sala, né? Então passava uma novela na Globo chamada Sonho Meu, que o Eric Johnson fazia um personagem que ele dizia assim, isso é de outro mundo. Então quando eu ia dar os avisos de líder da sala, né? Que o líder tem que ir lá pra frente falar aquela coisa toda. Aí os meus amigos diziam, fala Joe, ó, o Joe vai falar, fala Joe. Então ficou. Quando eu virei profissional 3 anos depois,
Né? O meu nome já é uma... Que nem a Ivete disse no trio elétrico lá na concentração da Rádio Cidade, quando eu fazia a concentração da Rádio Cidade do Fortal. Kleber Dias estava lá transmitindo, e aí ele dizia, não, o nosso DJ aqui, Marciano, é a Ivete. Eu disse assim, bom, uma pessoa que tem um nome desse não precisa de um apelido. Né? Então eu nunca me esqueci disso que ela falou no trio elétrico. Aí assim, o meu nome já praticamente era um apelido. As pessoas me perguntam se é o meu nome mesmo. Até hoje eu tenho que mostrar até o meu RG, porque as pessoas não acreditam. E aí precisava de um segundo nome. Aí ficou Marciano Joe, de outro mundo, né, do colégio. Então ficou essa marca. Aí tinha um ET na sua cabine. Quem te deu aquele ET? Uma pessoa acolá, que vivia na alfândega, né? Louca lá. Pensa uma pessoa tiete. Janaína era aquela pessoa tiete. Tinha uma banda lá. Ainda é, eu sei. Quem é tiete nunca deixa de ser. A gente vai, tem que valorizar os por exemplo, artistas. a gente vai, vamos contar aqui mesmo, vamos contar primeiro. A gente vai no Cucucaia, antes de interromper, a gente vai no Cucucaia. Sim. Fica todo mundo sendo normal, entendeu? A Janaína não. A Janaína ela fica suada na beira do palco. Chorando. De uma pessoa que ela conversa normalmente, no outro dia, ela vai no Guatemi, com a Eliane, com essas pessoas. Mas na hora que ela tá no palco, ela fica. Ela canta a música dela. Quando ele chega, todo mundo. E ela fica toda assim, agita, tem um monte de história. A gente pensa assim que ela vai morrer no outro dia, e no outro dia ela tá com ela no café. Não, gente, deixa eu pegar esse gancho da Janaína, ela não tá sozinha, não. Eliane me segue. Eliane me segue no Instagram, Beto Barbosa me segue, meus ídolos. Aí um dia eu tô na academia. Há um tempo atrás, eu tô na academia lá que eu malhava, do nada, quando eu tô lá do lado, quem tá na esteira comigo do lado, gente, é Eliane, eu digo, calma, Eliane, eu toco suas músicas, aí peguei meu celular, eu digo, olha que eu tocando suas músicas, a Eliane virou uma grande amiga minha de rede social, a gente se encontra, eu sou muito fã, né? Faz muito tempo que eu não vou no show dela, eu sou daqueles que sou tiete mesmo, eu sou muito fã. Não, aí tá, aí nessa brincadeira, tinha uma banda lá de Recife que é muito mais chamada Pulso 100, né? A banda Pulso 100. Parou aí. Aí a banda Pulso 100, ela... Opa! Não conta! Me cutucando aqui, mano. Não, ela fazia parte do fã-clube da banda, né? Então vamos combinar. Onde tava a guitarra, ela tava no meio. E aí ela ia lá com faixinha, não sei o que. Uma coisa louca, né? Assim, bem tiete mesmo. E aí ela me deu um ET inflável. Um ETzinho azulzinho, né? E ela me deu de presente esse ET. E esse ET ficava na cabine da alfândega. Então era eu dançando aqui, o ET do lado. Eu lembro demais. Os vídeos lá da alfândega que tem o tal ETzinho lá do lado que a Janaína me deu. Cara, depois eu lembro demais. E assim, eu sou amigo da Janaína há muitos anos, a gente trabalhou juntos, faz trabalha juntos. Mas nessa época a gente não era amigo, mas eu vivia na alfândega também. Pois é. Entende? Então coincidia, né? Depois eu fui trabalhar com o Joe na rádio, a gente foi trabalhar junto logo depois. Isso. Eu lembro demais do ETzinho lá do Joe lá na cabine da alfândega. E a gente se conheceu no rádio até na época. Mas assim, a gente fala muito da alfândega, falou muito da alfândega aqui, teve o Mucuripe, aquela coisa toda, e depois teve o Marciano, né, Joe Rádio. Já atingiu os dois naquela época, sabe? Existia uma coisa muito forte, né? Da própria Rádio Cidade, que era muito jovem, aquela coisa toda. E você, quando você esteve nessas boates, vamos dizer assim, e na rádio, uma coisa alimentava a outra? Sim, porque... E hoje veio a internet, por exemplo, eu quero fazer uma pergunta assim, minha colocação é, hoje nós temos a internet, antigamente nós tínhamos a rádio. Sim. Uma coisa não invalida a outra, que a rádio ainda é muito forte. Sim. Mas o Marciano na boate, o Marciano na rádio, era um fenômeno. Hoje o fenômeno é o Marciano na internet? Também, não sei fenômeno, mas assim, eu procuro usar a internet da melhor maneira possível, né? Eu poderia usar até mais. Eu às vezes sou muito preguiçoso, né, com a rede social. Eu tento usar assim o que me vem na cabeça. Eu não sou aquela pessoa que fico buscando conteúdo para inventar, para poder gravar, porque assim, a minha praia não é essa. As pessoas elas me veem como um DJ, que eu sou, né? E um DJ que está lá divertindo as pessoas, que interage com os seus clientes, com os seus debutantes, que dança uma música que outra aqui quando tem vontade. Eu não sou aquela, eu tenho que gravar tanto essa dancinha porque as pessoas gostam de me ver dançando. Não, eu não faço muito isso. Mas assim, eu uso as minhas redes sociais mais por questão mesmo de trabalho mesmo, para interagir com os meus clientes, né, com futuros clientes, outras pessoas que acompanham o meu trabalho. Não sou um digital influencer, mas muita gente me vê assim. Às vezes eu me subestimo muito com isso, porque às vezes quando uma pessoa me diz eu vou comer um tal doce numa tal doceria porque tu postou. E assim, eu recebo coisas em casa e aí eu divulgo aquela marca e tudo, mas eu não faço daquilo ali uma profissão, porque não é a minha profissão.
eu acho que uma coisa vem junto com a outra. E o rádio, ele veio primeiro do que a noite, por incrível que pareça. Apesar de ter iniciado no mesmo ano, mas o rádio ele aconteceu primeiro. Eu tenho 26 anos de carreira, mas eu tenho o primeiro no rádio em abril e na noite na casa noturna em novembro, no mesmo ano de 96. Então, quando eu vou para o rádio, eu vou numa perspectiva de anos 90, né? Naquela época que não tinha rede social, não tinha internet de escada, então não tinha download, não tinha nada daquilo. Então, o rádio ditava muita moda, assim como a televisão ditava antigamente. Né? Hoje em dia a internet dita, né? As redes sociais elas ditam as influências que as pessoas têm. Antigamente era a televisão e o rádio muito forte. Não que hoje não sejam, mas não é mais como era antigamente. Não dá pra gente dizer que é a mesma coisa, porque não é absolutamente. Eu já vi um bloco com a Barca, a Barca, eu lembro demais da Barca, entendeu? E quando terminava, se liga, me liga em mim, a beira-mar toda. Na Rádio Cidade. Na Rádio Cidade. Então, entendeu? Isso é. Eu exatamente. vi aquilo ali, eu participei, eu tava A lá. gente viveu o auge da Rádio Cidade. E puxando nesse gancho, a gente tem colegas que começaram na mesma época que você, a galera dessa geração, e que não conseguiram estar na crista da onda, estar no auge como você permaneceu. Você acha que isso se deve muito de ter entrado mesmo nessa coisa contemporânea, de ter esse tino para dança? Você acha que foi isso que te ajudou a não cair no ostracismo, assim? Eu acho que tudo, né? Porque assim, eu não posso dizer hoje que os contratos que eu fecho hoje, inclusive eu fecho contratos com as meninas com 11 anos de idade para fazer 15 anos, 4 anos depois. Então assim, eu não posso atribuir isso a um passado chamado mucuripe, porque uma criança dessa de 11 anos que me quer na festa dela de 15, ela não sabe o que é isso. No máximo, talvez os pais saibam o que era um mucuripe. Então eu não posso atribuir o que eu estou, onde eu estou hoje, comercialmente falando, a esse passado. Isso. Eu podia atribuir a esse passado naquela época em que era tudo junto. Que assim, quando eu era contratado no começo dos anos 2000 para uma festa de 15 anos, a cliente estava contratando o DJ do mucuripe. Isso. Então, porque ela me via lá e ela... Ouvia na rádio, então tudo ligava. Hoje em dia, não. Hoje em dia é a rede social e quando você faz uma festa, automaticamente você é visto por muita gente. Né? Às vezes eu não tenho essa dimensão do que é isso. Mas se você não tivesse continuado a dançar, se você não tivesse essa carinha Babyface. Se tivesse acabadinho, né? As crianças não iam te receber. Gente, infelizmente, a gente sabe que imagem é uma coisa muito importante para esse segmento. As crianças não iam te receber da mesma forma. Mas engraçado assim, Janaína, porque assim, quando a gente olha para um artista no palco, a gente não procura a idade dele. Por exemplo, se você olha para um artista que tá no palco, quantos anos será que ele tem? Não. Você sabe que aquela pessoa tem um tempo grande de carreira, mas o palco ele não te deixa, ele não te dá ele não abre esse precedente da pessoa ficar te olhando, quantos anos será que ele tem? A menos que você, poxa, acontece uma pessoa chegar na festa e dizer, poxa, Marcena, a minha filha é louca por você. A minha filha tem 10 anos de idade, você é da minha época. Então, poxa, tu deve ter mais ou menos a minha mesma idade. Então, isso vem dessa maneira. Mas assim, as pessoas que me veem no palco, elas não acham que eu tenho a idade que eu tenho, ou elas ficam procurando isso. Pelo contrário, ali é uma coisa que deixa você total, assim, de uma idade, né? E assim, é claro que você se comunicar com a mesma vibe, isso te ajuda muito, porque você tá ali, eu trabalho com jovem há 22 anos, né? Então assim, os jovens de 22 anos naquela época hoje tem 37, então vamos combinar, de eventos de 15 anos, de casamento, então, enfim, pegando os jovens, no caso, de 15 anos do ano 2000 para 2022, esse jovem de 15 anos tem 37, essa debutante, né? Então assim, eu já fiz festas de filhas de pessoas que iam para as casas que eu trabalhava, tanto para o Mucuripe como para a Alfândega, pessoas que se conheceram ali, tocando comigo e 15 anos, 20 anos depois, estava lá o filho pedindo para eu ser o DJ da festa. Então isso é legal, porque isso não veio dos pais. Porque os pais que me viram naquela época, tu acha que eles vão lembrar de mim quando eles vão fazer a festa de 15 anos do filho? Vai dizer, será que o Marceno, que é o DJ da minha época, não vai estar? Então, eles não têm... E quem leva o meu nome pra dentro de casa? Os jovens, né? Então, assim, e eu acho isso muito massa, muito legal. É ótimo. Porque ele colocou uma nova maneira de fazer contrato. Então, a partir de agora, você que vai aí, ter seus filhos, a maternidade,
né? Você sai da maternidade com aquela lembrancinha, né? Da criança e o cartão do Joe. Exatamente, Né? ótimo, adoro. Não, Adoro. Joe, mas, É. brincadeiras à parte, vamos lá. Casamento safadão. Você é o DJ do safadão. Ah, você não. Você é o DJ do safadão, não sabe disso. Fazer o casamento do safadão, né? E tá dando certo até agora, então isso ajuda, né? Porque depois, Acabei de voltar da turnê da Europa com ele. Exatamente. Fazer o casamento do safadão, mesmo depois desse tempo todo de carreira, foi um divisor de águas, principalmente com essa pandemia que teve aí agora, muitos artistas ainda tentando se recuperar, mesmo 2 anos depois, fazer o casamento do safadão, né? Tá ali, naquele grupo seleto de pessoas. Foi um divisor de águas mesmo de tanto tempo de carreira? Assim, Emanuel, o casamento dele poderia ter sido se a gente fosse permitido a usar e abusar do fato da gente estar fazendo parte daquele staff. Mas nós não podíamos fazer isso. O casamento foi em 2016, então tem 6 anos, né? Então, quando eu fui escalado para fazer parte do casting, já foi com 1 mês e pouco antes do dia da cerimônia, e naquela época a vida estava muito tumultuada, né? Na carreira, principalmente dele, enfim, com várias coisas que ele já passou, que hoje é um cara muito resiliente, que eu tenho maior admiração por ele, por tudo, né? Eu acho ele um cara assim sensacional. Então, naquela época, existia um contrato de ninguém podia falar nada confidencial, não podia com multa altíssima, porque você não podia dizer que você estava fazendo parte daquele evento. Teve cachê foi tanto permuta? Teve cachê ou foi permuta? Teve cachê, querido. Aquela pergunta assim, teve cachê ou foi... Teve porque foi indicação de uma cerimonialista, né? A tia Lódia Guimarães, então foi a cerimonialista do casamento. Então, quer dizer, ali naquele momento, inclusive depois do casamento, eu fui chamado para vários programas locais de TV para falar do casamento. E eu não fui. Eu não fui. Não podia. Eu não fui. Por quê? Porque me falaram isso. O que aconteceu? O casamento dele não foi um oba-oba transmitido para todo mundo. Eles não usaram o casamento como um marketing. É tanto que as pessoas tinham muita curiosidade para saber. O casamento foi no terminal marítimo. Quando eu estava indo para o casamento, né? Eu fiz na época um selfie, dizendo, vou ali casar o Wesley Safadão, porque já era o dia do casamento. A gente não podia fazer nenhum tipo de coisa, eu vou estar no casamento antes. Não podia. Mas como era no dia... Né? Inclusive estava no começo do Snapchat, eu não tinha nem seguidor nem nada. Quando eu botei aquilo no Snapchat, quando eu cheguei lá no terminal marítimo, tinha tanta gente ali que eu fiquei assustado, né? Porque todo mundo estava querendo saber, todo mundo estava querendo entrar, várias televisões, Pânico, estava todo mundo lá na porta do terminal marítimo. Estourado, né? Nacionalmente. Já, então assim, as pessoas queriam ter alguma informação, né? Eu tive que passar pela imprensa inteira e as pessoas batendo no carro, parando. As pessoas estavam querendo saber quem estava chegando, quem estava trabalhando. Então, assim, foi uma coisa realmente que ninguém se aproveitou disso para nada, né? Então, realmente foi uma coisa bem profissional mesmo. Só que lá no casamento, assim, a gente não se conhecia, eu fui indicado. Eram 5 atrações, né? Era Paulo José, Pedro e Benício, Bruno e Marrone, Toca do Vale e MC Marcinho. Essas eram as 5 atrações do casamento. E no meio das atrações era eu, porque eu ia fazer as intervenções, né? Então eu entrei 5 vezes no palco para fazer aquilo, a brincadeira, a dança, né? O meu trabalho. E ele me viu ali, né? Coincidentemente, o casamento foi em agosto de 2016, em outubro de 2015, meses antes, eu encontrei com ele em Orlando. Eu estava na Disney e eu encontrei com Wesley 2 vezes. Uma num restaurante, que ele veio, foi a primeira vez que ele foi para Disney, para Orlando, com a família inteira. Família muito grande. E a gente se encontrou num restaurante, claro, ele só passou, eu não tietei, nada, né? E aí, quando eu vou para Outlet, na primeira cara que eu vejo quando eu entro na Outlet é ele, a esposa e os 2 filhos pequenos, a Isis e o Wilde ainda pequenininhos. Ele e a Tiane. E aí ele estava sentado com ela, esperando o povo fazer compras, e aí eu fui lá, né? Não tietar, porque assim, eu não era fã do Wesley, eu tocava as músicas dele, né? Eu sabia que ele era um grande cantor, estava estourado o camarote na época. E aí eu cheguei, me apresentei, disse que eu era um DJ de Fortaleza e fiz uma selfie com ele. Uma selfie que em 2015 me rendeu vários cliques, várias curtidas no Instagram, que nem stories na época tinha, era só postagem. E aí a gente se encontrou, a gente fez essa selfie em outubro de 2015. Quando eu vou pro casamento em 2016, já é uma outra realidade.
eu encontro a Tiane, a noiva no caso, em maio, mais ou menos, de 2016, numa feira de noivas, num buffet aqui em Fortaleza. E eu tinha um CD na época que eu lancei chamado Festa Joe, que era uma coletânea que eu saía distribuindo para todo mundo, eu entreguei para ela. E eu disse pra ela em maio, né? Eu digo, a gente se encontrou em Orlando e tal. Claro que aquilo passou batido, porque talvez ela nem lembrou. Mas aí passou. Quando foi a indicação pro DJ, aí ela linkou o DJ que entregou o CD, que estava na feira de noivas e que tinha falado que encontrou com eles nos Estados Unidos. E aí passou. Aí quando a gente foi lá, ela, legal e tal. Ok, aceitou. Quando a gente terminou de tocar o casamento ali, eu fiz uma foto com eles dois e mostrei a foto. Ele, cara, era você. Não, Orlando, passou. Beleza, foi show o casamento, beleza. E aí, várias vezes eu encontrei com ele em restaurante, ele chegava com a família, a gente se encontrava, batia um papo, ele gostou muito do meu trabalho. E daí eu fui fazendo outras festas. Eu fiz uma festa fantasia na casa dele, pra família. Eu fiz o aniversário de 4 anos da Isis, que ela pediu uma balada com o DJ, ele me contratou. Então assim, não foi também uma coisa muito divulgada, porque também eles não queriam, eles não querem fazer os eventos particulares deles um acontecimento. O acontecimento é um show, né? O Garota VIP, as coisas, ele como produto, mas como artista. Então eu fiz o aniversário da esposa e da mãe uma vez, 2019. Quando foi 2020 para 2021, eu comecei o meu 2021 trabalhando com ele num Réveillon que ele fez em Fortim, na casa de praia, para a família inteira, umas festividades lá. E aí ele me chamou para fazer uma apresentação. Então eu fui lá. E aí quando foi agora, em 2022, eu recebi o convite para fazer as 2 aberturas dos 2 shows dele na Europa, na turnê, que foi Dublin, Lisboa e Braga, né? Eu fiz Portugal só, não fiz Dublin, fiz Portugal. Então foi Lisboa e Braga. Então eu tive essa oportunidade de fazer essa abertura, né, dos 2 shows dele. E aí ficou essa coisa, né? Na mesma época ali. E aí se você pensar assim, foi bom para tua carreira? Claro que foi, porque isso é mais uma coisa que a gente leva no currículo, né? Sim. Por exemplo, no mesmo mês que eu fiz o casamento do Wesley, eu fiz o casamento da Rafa Kalimann com o Rodolfo. Eu fiz o Wesley no começo do... Não deu certo não. Deu certo. Mas a culpa não foi minha, tá? E o do Wesley casado até hoje, ó. Tá vendo? Então assim, no mesmo mês eu fiz o da Rafa e do Rodolfo. Eles não eram famosos ainda, nenhum dos dois. Eles eram conhecidos no Centro-Oeste ali, né? No meio deles, ela influência e ele cantor sertanejo. E aí vieram outras festas de pessoas famosas aqui também. E aí tudo isso ajuda porque acaba que você, poxa, é o DJ que faz as festas do cara, né? O cara que... Então isso ajuda muito, porque a rede social... Isso credencia porque, querendo ou não, a rede social, ela agrega muito, né? Você, poxa, o fulano de tal aí, que ele viajou para tal lugar, as pessoas gostam de ver isso. Mas assim, é aquela coisa de... Eu acho que é porque a gente trabalhou muito tempo em rádio, embora a gente tiete a um ou outro artista, mas é tudo muito normal, assim, não é aquela coisa que você... Diferente de um fã, né? Como a gente tinha acesso aos artistas, e era muito comum, poxa, a gente estava lá na rádio, chegava a Ivete, chegava o Duval, chegava o pessoal do Fortal, chegava o pessoal que vinha fazer show, e a gente não tinha muito isso porque era muito natural, era muito normal, né? E até porque eles não gostam muito dessa coisa de você ficar tietando, principalmente sabendo que você é do meio né, de rádio, de televisão, vocês são de televisão, vocês sabem muito bem como é isso. Vocês viam artistas toda hora e nem por isso vocês ficavam deslumbrados com aquilo. Era a rotina de vocês. É diferente de um fã. O fã, quando ele vê um artista, ele enlouquece. É um acontecimento. É um acontecimento. Agora, Joe, naquela época, por exemplo, você tinha que pesquisar muita música, né? Vocês, DJs, tinham que ir atrás do que estava fazendo sucesso, blá. Era difícil pesquisar porque a internet inexistente. E hoje vocês precisam trabalhar com as músicas que aparecem, né? Ou seja, você não tem o trabalho de pesquisa. Pô, às vezes você não tá nem muito afim de trabalhar aquela música, mas você precisa tocar aquela música. Como é que é essa diferença, assim, dos estilos de 20 anos atrás para o que tá rolando hoje? Na verdade, engraçado é que essa pesquisa, o DJ de verdade, ele tem que ser um pesquisador musical, senão não adianta. Ele pode sair da profissão, se aposentar, parar de trabalhar, porque se você não for buscar o que você precisa tocar, o que as pessoas estão querendo ouvir, então você nem vai mais continuar. Assim, a diferença é que eu tenho pegando esse teu gancho aí, eu não gosto muito de ouvir aquela expressão assim, as músicas da minha época que eram boas. Não se faz mais música como antigamente. Isso, eu acho horrível quando eu escuto isso. Por quê? Porque uma pessoa que diz isso, músicas na minha época que eram... Os forrós de antigamente que eram bons. Se você botar o forró de antigamente para um jovem de 15 anos hoje que escuta João Gomes, Zé Vaqueiro, Wesley, Xande, eles vão achar as músicas do forró das antigas um lixo.
Eles não gostam daquilo, mas para você não se faz mais forró como antigamente. Mas para a geração de hoje, não. Para a geração de hoje, eles vão dizer isso para os filhos deles, para os netos deles, falando do João Gomes, do Zé Vaqueiro, do Wesley hoje, e os filhos dele vão achar essas músicas um lixo, não vão gostar. Então, assim, as gerações, elas mudam. Algumas músicas perpetuam, né? Mas o que é moda, o que as pessoas consomem e descartam, isso é uma coisa que é do mercado musical mesmo. É natural. Né? Então, assim, a gente tem que pesquisar muito. Por quê? Porque cada evento que você faz é diferente do outro. Você toca uma música numa... porque eu vou fazer festa de 15 anos, eu estou tocar funk. Não. Eu já fiz festa de 15 anos que eu tocava funk, eu estava tocando no final Sidney Magal e todo mundo se amarrando, de dançar. Festas de 15 anos... Hoje, se você tocar exagerado numa festa de 15 anos, você é um rei. Eles cantam... O quê? Eles cantam o exagerado como se eles estivessem cantando assim a música do David Guetta. Que coisa! Músicas que vieram de antigamente para cá com roupagens novas são, inclusive a rede social, TikTok, esse Reels, tudo, isso ajuda muito também, esse movimento de retomada de músicas antigas para essa nova geração, né? Ídolos como o João, por exemplo, que tem uma grande influência no Cazuza, talvez ajude eles estarem conhecendo o Cazuza, mas assim, quando você toca Lulu Santos, Tempos Modernos, eles cantam. Quando você toca Eva, da banda Eva, Minha Pequena Eva, eles cantam, eles gostam. Então qual é a música, tá? Que você vai... A gente tem que também falar umas coisinhas aqui polêmicas, né? Mas assim, qual é aquela música que você toca, que você sabe que é certeza que a pista vai afugentar todo mundo? Ou fica aí pra casa? Não, essa eu não tenho como, eu não posso, porque Você não toca o que você sabe que vai fazer, mas que se você colocar, você vai falar assim, ó, não vai dançar, é hora do povo comer o salgadinho. Por exemplo, depende, eu vou falar. Todo mundo que vem aqui se compromete. Eu vou contar um negócio pra você aqui, Ou por deixa exemplo. mimo. Olha, Claro. eu fiz uma festa de 15 anos agora recente, que pra mim foi... Tá livre. Não. Eu vou te dizer se eu tocar numa festa de 15 anos música eletrônica, todo mundo sai. As pessoas não gostam. Esse cara que é funk? Funk, Mas tu toca funk daqueles tal. não sei o que, e as meninas pequenas? Como é que é isso? Não, a gente não. Existe assim, eu não toco música, existe o funk e existe o funk proibidão, né? Certo. Então assim, hoje se você ouvir uma música... Hoje a gente está vivendo uma geração dos 15 segundos. Então hoje os meninos, essa galera jovem de geração TikTok, eles não conhecem uma música inteira, eles conhecem 15 segundos. É tanto que isso é até um absurdo, porque, por exemplo, hoje você vê as crianças dançando o Tubarão Te Amo, né? O pai e a mãe não podem permitir que essa criança escute a música inteira, porque essa música Tubarão Te Amo inteira, tirando aquele é um proibidão daqueles. Então assim, se você pegar a letra... Não, deixa ela ouvindo só os 15 segundos. Se você permitir que escute a música inteira, você vai parar não sei lá onde. A música ela é muito, muito, muito esculhambada. E tem aquela mãe também com o filho, né? Porque assim, a mãe tá pagando. Né? Aí vem a mãe e fala assim, você não vai tocar isso, aquilo, outro. Quando começa a festa, é só a criança. A menina não é mais criança, né? Na minha época, 15 anos era criança. Hoje é mãe. Hoje eles... Assim, ó, toca aquela. Hoje eles pedem coisas. Mas a mãe fica assim, olhando assim, não toque não. Hoje eles pedem. Assim, em festa de 15 anos... Quem manda? Quem paga é a criança. Não, assim, assim, é a pista, né? No caso... A gente tem esse feeling muito aguçado porque eu não trabalho com playlist pronta, então eu não tenho como fazer uma festa como uma receita de bolo. Então tudo é uma coisa intuitiva, simplesmente vem a inspiração e aquilo vai acontecendo. E a música causa reações nas pessoas. Então à medida que as reações vão sendo causadas, a gente vai trabalhando em cima daquilo ali. Mas eu tenho muito cuidado em fazer isso de não tocar determinadas músicas por causa de um palavrão ou de uma expressão mais pesada. Por quê? Porque quando sai na caixa de som, isso agride as outras pessoas. A gente não pode achar que todo adolescente gosta de música esculhambada, porque isso não é verdade. A gente não pode botar todos os adolescentes no mesmo local dizendo que todos eles amam funk. Isso não é verdade. Entendeu? Assim, minha filha, por exemplo, de 16 anos não suporta funk, não escuta sertanejo, não escuta piseiro. Ela não gosta. Ela gosta de música pop internacional. Tem adolescentes que gostam de ouvir coisas antigas, né? Então, assim,
Cada festa, cada cabeça, cada família é uma realidade. Você tá ali para mexer com todo mundo. É óbvio que você tem que ver o total, mas eu tenho esse cuidado todo de não ir para um caminho que me prejudique profissionalmente no sentido de eu ficar estigmatizado como um DJ que toca músicas com palavrão. Eu não quero isso para minha carreira, eu não quero isso para minha vida. Pelo contrário, eu quero que as pessoas me vejam como um DJ legal, animado, bacana, que dança, que interage e que eu seja objeto de desejo para futuras gerações. Entendeu? Assim, então, agora sim, se você tocar música eletrônica numa festa de 15 anos, o pessoal vai querer funk, não adianta. Eles gostam de funk, eles gostam de cantar e dançar. Na boate também era assim. A gente gostava de ir pra boate porque você gostava de ouvir aquela música do rádio e você queria cantar ela lá na boate. Quando a gente ia pro Mucuripe e tocava muita música eletrônica no sentido trance, techno, aquilo não agradava uma parte do público, mas não era a totalidade. As pessoas queriam ouvir as músicas que tocavam no rádio. Isso. E mesmo que sendo em versões diferentes. Então não tem essa polêmica, só se for o funk. Poxa, cara, achei que ele fosse dizer assim. Mas eu fiz os 15 anos gospel assim, né? Eu fiz os 15 anos agora que eu tive uma restrição muito grande que eu não pude. Eu fiz 6 horas de uma festa de 15 anos sem poder tocar nem nada de funk, nada, em respeito à família, à crença da família. Então isso pra mim foi um certo desafio. Eu fui todo trabalhado no gospel, no eletrônico gospel, foram 6 horas. E nessa festa eu sabia que se eu tocasse uma música da Anitta ou do Pedro Sampaio, eu ia causar ali o Moisés. Ia abrir ali total. Porque o público não era daquilo. A menina não tinha aquela vibe, as pessoas não eram. Então, eu tenho um amigo meu que é DJ e fez uma festa recentemente, não vou citar o nome dele. Daniel João? Que ele falou que ficou nessa de contrato. O contratante queria uma coisa. A esposa dele, sabe, não comungava das ideias dele, queria outra coisa, e a adolescente queria uma outra coisa. Então ele tinha três donos na festa, sabe? E ele ficou o tempo todo, até que acabou a festa, ele foi elogiado pelos 3. Mas ele ficou a festa tensa porque a mãe ficava olhando, o pai ficava olhando, se o pai olhava e falava tipo assim, fazia assim, eu que assino. Eu pago o cheque. Eu que assino, você não pode fazer isso, sabe? Tinha a ver com política também. Então assim, uma coisa muito maluca na época de hoje. Você fica, cara, como é que pode? É uma festa ali pra você, né, se divertir, todo mundo, mas há ainda uma tensão. Existe. Agora, Mas, Joe, pra gente, infelizmente, senão a gente tem assunto aqui. é verdade. Eu queria pedir pra ficar em pé pra fazer dancinha. Fazer dança e tal. Mas me diz uma coisa, hoje, qual é a música do momento, hoje, e quanto tempo dura um momento de uma música, em média? Aí é uma pergunta difícil, porque assim, se você, hoje... Não dá pra, você não tem como mensurar isso hoje, Janaína, porque assim, se você for pensar no qual é a música do momento hoje, eu acho que a música é momento, né? Então eu acho que não existe uma música do momento, existe o seu momento para determinadas músicas. Ou você está num momento que você quer ouvir axé, então você vai atrás de uma música de axé que te remeta a alguma lembrança boa, porque música ela causa isso. A música ela mexe com você, com as suas lembranças, né, com o seu íntimo, com a sua história. Então assim, hoje não tem assim a música do momento, existem as músicas da moda como sempre existiu e sempre vai existir, né? E existem aquelas músicas atemporais, aquela música que se você tocar, mesmo ela sendo do ano de Dancing Queen, por exemplo, vamos ser bem, vamos jogar aqui. Mas assim, se você jogar Dancing Queen hoje como um clássico dos anos 70, é uma música que você consegue agradar ali todas as gerações, de certa forma, né? Claro que vai ter também, mas o Dancing Queen, pelo fato do filme Mamma Mia ter sido mais também comercializado e assistido por uma nova geração, né? E passaram a conhecer a música, então uma música tipo atemporal eu colocaria Dancing Queen, né? Man, I Feel Like a Woman. Para uma geração que não é a atual. Evidências vou falar também. Evidências é o hino do Brasil. É o hino do Brasil. Mas não dá pra dar festa da criança tocar Evidências. Dá sim. Mentira. Dá. Eles pedem. Te ama, é porque te ama. Às vezes eu toco uma versão eletrônica, ou então uma versão clássica mesmo, a gente toca e vai. E faz sucesso. Eles conhecem. A gente subestima muito os jovens de hoje. Eles estão muito antenados, muito mais do que a gente imagina. Ju, a gente vai ficar contigo aqui horas. Parte 2, parte 3, parte 4. Seja bem-vindo sempre. Foi muito bom ter esse papo aqui com você. O Postaí é um podcast que foi pensado, né, para política, para comunicação e para inovação. Legal. Eu acho que você reúne aí boas características para estar aqui com a gente, sabe? Você é um cara
que soube e sabe o tempo todo inovar dentro das suas redes sociais, dentro do seu trabalho, com essa cara jovem, um pouco mais velho que eu. Mas seja sempre, sempre, sempre bem-vindo. Não só aqui, como nas nossas vidas também, né? Fazer umas festinhas. Sim, Pode tocar Mena Filacão, pode tocar. Mas quando eu chegar, por favor, evidências. Evidências. Joe, Muito pra bem. encerrar, Simone ou Xuxa? Xuxa. Eita, traidor! Não, senhora. Não. Xuxa. Xuxa, sempre Xuxa. Xuxa pela questão da história mesmo dela e por ela ter sido uma artista que ela sempre valorizou o DJ, né? Ela sempre botou o DJ num patamar além, né, do que as pessoas imaginavam, mesmo sendo DJ de um estilo específico, que ela sempre se intitulou funkeira, mas a Xuxa, ela batizou assim, o DJ no mercado nacional deu um destaque, deu uma importância ao DJ imensa, assim. Tem então, o Praciano também, viu, da TV Diário. O programa dele da TV Diário, o Will Nogueira também. O Will Nogueira, o Praciano, tinha DJ lá também. Eu já fiz vários programas como Pois DJ na TV Diário, Paulinho vários. Leme. Paulinho Leme, eu fiz o Planeta Diário. Então, ó, eu sou bairrista. Eu defendo evidências, eles defendem. Cadê? Eu tô defendendo aqui agora. Não, pois eu fiz o Planeta Diário, fiz o Festa com o Gleudson Rosa lá no TV Diário, sim. E fiz o Domingo Elétrico na Record aqui com o pessoal lá da produção na época do Noivos em Foco, né? É muita história pra contar. Sim. Nós conversamos hoje com o nosso amigo DJ mais bem pago de Fortaleza. Não vai com isso, gente. Uau! Mas tem que pagar os boletos ainda, ai meu Deus. O DJ que a criança tem 2 anos e já quer fechar a festa de 15 anos. Tipo Marciano isso, né? Joe, que tá aí há gerações e gerações sendo DJ da juventude, ou seja, um cara que tá sempre inovando e é um orgulho pra gente ter ele aqui no nosso podcast. Como hoje, amigo, né? Como amigo e como entrevistado. Obrigado. E eu vou dizer uma coisa pra vocês que vocês vão ter que levar pra vida, que eu escutei isso e eu passei a levar pra minha vida como um mantra. Certo, bora. Nós não envelhecemos. A gente apenas atualiza a nossa versão. Muito bem. Uau! Uau. Mas é bom falar isso, né? A pessoa não tem uma ruga. É bom, com A certeza. pessoa não tem uma ruga, quer Que dizer, conversa é essa? Eu hoje tô conversando. Eita! Ponto 8. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado.